O diabo entra dentro da igreja e usa uma irmã para revelar toda a verdade. Fica até o final. A pessoa Nossa, eu não vou ficar conversando. A santa paz de Deus e a do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graça e paz dentro do teu coração. Um cooperador está levantando com um papel nas mãos e lendo a sua carta de renúncia, renunciando o exercício do teu ministério, não da tua fé, deixando de atender à instituição da Congregação Cristã no Brasil. É cabível a ele explicar o motivo. O motivo que ele está explicando são o motivo do cristianismo. 5 pilastras do cristianismo que eu quero te explicar neste momento. E são os 5 solos da reforma do protestantismo. Quando Martinho Lutero colocou as 95 teses nas portas da Igreja Católica, a primitiva Igreja, ele estava denunciando todas as coisas quais os bispos, papas, arcebispos, cardeais faziam contra a palavra de Deus. Este professor, doutor, advogado e padre Martinho Lutero viu que estava tudo errado e incoerente contra a palavra de Deus. Quando todos aqueles padres e reis católicos cobrava indulgências dos fiéis, sem falar da Santa Inquisição, que não tinha nada de santa e dava para torcer sangue dos inocentes. Tinha também filhos bastardos dentro da Igreja Romana, abandonado pelos pais que atendiam a igreja e não podia ter família, e muito menos filhos. Esses homens estavam completamente fora da palavra de Deus. Foi feito então na Reforma em 1500 5 pilares do cristianismo. Na época de Constantino, que ele afirmou que o cristianismo tinha que ser pregado na região de Roma. Tinha também diversas religiões semelhantemente ao cristianismo. Mitra nasceu no dia 25 de dezembro, também teve discípulos, fez a ceia, morreu, ressuscitou e também prega a vida eterna para os seus fiéis. Na seita de mitraísmo não aceitava mulher, então o cristianismo começou a crescer, mas ambos paralelo. Constantino, então, que estava governando naquela época, se converteu ao cristianismo e tirou tudo que era semelhantemente a outros deuses. Sendo um cristão agora, tem que entender quais são as fontes do cristianismo e quais são os 5 pilares que sustentam o cristianismo. Para nós saber qual é realmente o pilar da crença no cristianismo. O primeiro, só a Bíblia. Todos os 5 são solas. O primeiro é somente pela Bíblia. Crer somente na Bíblia, como a Bíblia é a infalível palavra, como a Bíblia é a conduta dos fiéis. Entender que a Bíblia, ela é a palavra de Deus e não contém nela a palavra.
Dentro desse solo da Bíblia, também alguns cristãos se divergem em outros assuntos, como espíritas, que são cristãos, mas usa livros de São Cipriano. Usa guias e outros meios de espírito para comunicar com a tua fé. Fugindo do pilar de número 1 do cristianismo, que é somente a Bíblia. Também a Igreja dos Mórmons, que abandonaram também a Bíblia para seguir um outro livro de um homem de revelação. Tendo a Bíblia como conduta, mas acrescentando um livro para a sua fé e doutrina. Fugindo do que é o primeiro solo, somente a Bíblia. Dentro do cristianismo também encontramos a Igreja Testemunho de Jeová. Esses pregam que aqui é o paraíso, e os 144.000, somente aqueles que vão subir, mas o restante, todos aqui ficarão no paraíso. Fugindo também da primeira pilastra do cristianismo, somente a Bíblia. E eles têm outros livros também para difundir a tua fé. Ao catolicismo também busca somente a Bíblia, mas tem outros artefatos, simbolismo que foge do primeiro pilar do cristianismo. Uma igreja que realmente é cristã, está fundamentada nas 5 pilastras, a primeira não pode sair. É a Bíblia e somente ela. Na segunda pilastra é somente Cristo. Somente Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos para outras religiões e não denominações, vamos falar de religiões primeiro, depois denominações. Quando nós olhamos para outras religiões como o judaísmo ortodoxo, nós vemos que eles não aceitam o Messias, que já veio, nascido do ventre de Maria, Jesus Cristo. Estão aguardando ainda o Messias. Os mais fervorosos dizem que esse Jesus era somente um herege. Os mais maleáveis dizem que Jesus era sim um profeta, mas filho de Deus para os judeus, nunca, a não ser os judeus que se converteu ao cristianismo. Então, já fugiu da religião do cristianismo, sendo eles judeus ortodoxos. Vamos também entender a religião muçulmana, que são os árabes, 22 Etiópias, onde tem os xiitas e também os outros mais pacíficos. Era Maomé, depois de 500 anos de Jesus, casado com uma viúva. Ele, com bastante condição financeira, tinha o dom da oração e começou a se refugiar em oração até que um dia o arcanjo Gabriel encontrou com ele. Já difundindo da nossa Bíblia, que diz que o arcanjo é Miguel, Gabriel é somente um anjo, mas o arcanjo Gabriel, segundo a Mohammed Maomé, mandou: escreve isto. Isto diz: o Clemente. E começou a escrever e nasceu o Alcorão. O Alcorão então foi pregado e esse Maomé tomou força na cidade de Meca, e quando cresceu um governo, todo o seu povo virou muçulmano. Deixando de conhecer o cristianismo, ou o hinduísmo, ou o budismo, ou o judaísmo ortodoxo,
criaram-se uma nova religião, que não tem a Bíblia Sagrada como a verdadeira religião, a verdadeira palavra de Deus. Sim, agora o Alcorão. E não tem Jesus como Filho de Deus, somente como um profeta, e assim abandonando as pilastras do cristianismo. Todos os judeus ortodoxos e todos os muçulmanos não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Dentro da religião do hinduísmo também tem diversos deuses. E não tem Jesus como Filho de Deus, mas sim como um profeta também. Os hindus, eles veneram aos deuses porque são politeístas. Não tem a Bíblia Sagrada como guia e conduta e nem Jesus como autor da salvação. Vamos então ao cristianismo. O cristianismo acredita que Jesus é o Filho de Deus. Porém, dentro do cristianismo também tem retalhos. Quais são os retalhos que existem dentro do cristianismo? Que a segunda pilastra do cristianismo é somente Jesus. Mas dentro da Igreja Católica, eles também divergem esse Jesus, colocando Maria como mãe de Deus, também intitulando outros santos, uns criados e outros existentes. Uns que foram santificados e outros que eles crêem que é desde a época de Jesus, como Santo Mateus, Santo Pedro, Santo André e etc. Colocando poder sobre todos os artefatos e santos e esquecendo do segundo solo, que é somente a Jesus. Eu pequei. Minha punição é bem justa. Terias todos os motivos para me condenar. Eu só te peço que te lembres de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Quando eles dizem Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Hoje nós comemoramos Santa Maria, Mãe de Deus. Começamos o primeiro dia do ano comemorando ela. Ela foi mãe de Deus, ela foi toda de Deus. Eles estão neste momento dividindo o poder de Jesus, quebrando a sola do cristianismo, porque é somente por Jesus. Que te lembres de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas Jesus já deixa claro sobre isso, e se você quer entender, fique até o final do vídeo. Se você chegou até aqui, é porque você realmente tem vontade de aprender alguma coisa dentro do cristianismo, que é a sua fé. Lá nas bodas de Caná, Maria, que se diz mãe de Deus, olha para Jesus e diz: Jesus, acabou o vinho. Jesus, então, naquele momento, fala uma palavra que aos nossos olhos é bem rude, mas ele estava naquele momento desvinculando o que era Maria, mãe de Jesus, formado em matéria, e Maria, mãe de Deus, formado em espírito. Não tem como Maria ser mãe de Deus, mas sim gerou a Jesus, que também é um filho de Deus, que também é Deus. Olhando para os olhos que Jesus é Deus, sim, Maria é mãe de Deus. Olhando para os olhos que Jesus usou
de Maria como um instrumento para gerar o Filho de Deus, não tem como Maria, uma mera humana, uma grande serva de Deus, ser mãe de Deus. Quando ele olha para ela e diz, mulher, ele não chama de mãe, ele chama de mulher, já difundindo entre carne e espírito. Mulher, o que tenho eu contigo? Querendo dizer, você é um instrumento das mãos de Deus para que me gerasse e eu pregasse o evangelho cristocêntrico. Ela entendeu a mensagem e deixou para todos os quais seguiria ela no futuro. E ela disse, faça tudo o que ele, Jesus, vos disser. Entregando nas mãos de Jesus todo o poder e autoridade e autonomia. Se colocando no seu lugar como serva e não como mãe. Também Jesus estava pregando naquela época, quando alguém chega e fala, lá fora sua mãe e os seus irmãos querem falar contigo. Jesus teve 4 irmãos citados na Bíblia Sagrada. Judas, Tiago, o Justo, Simão e José. Mais irmãos e irmãs que a Bíblia não relata. Mas a resposta de Jesus para aqueles que estavam ali foi assim, aqui estás a minha mãe, também os meus irmãos, aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Na cruz também, Jesus, naquele momento, para os que ficariam seguir um trabalho do cristianismo, naquele momento entenderia que Jesus é o Filho de Deus e não filho de Maria como Deus. Quando ele está na cruz, Maria está chorando, João também, e ele olha para João e diz, João, eis aí a tua mãe. Olha para Maria e diz, mulher, novamente, não chamou de mãe, disse, mulher, eis aí o teu filho. Porque ele é o Filho de Deus, que veio para nos dar o direito da vida com Deus. Então, quando a igreja trata São Longuinho, Maria, São Pedro, São Judas e etc., todos os outros, igualando o poder de Jesus, está quebrando a segunda pilastra do cristianismo, que é somente por Jesus, intercessor entre Deus e os homens. Pescadores pescando na região do Vale do Paraíba, nos rios da região da Aparecida do Norte. Milagrosamente encontra uma escultura, uma imagem da Senhora da Aparecida. E agora, crentes, cristãos católicos, apresentam fé em uma escultura que não está na Bíblia Sagrada. Também dividindo a glória, poder de Jesus para com a Senhora da Aparecida. Fazem votos para Deus, intermédio da Senhora de Aparecida. Uma estatueta qual foi encontrada no fundo dos rios da região de Aparecida do Norte. Fazendo isso, estão quebrando o segundo solo e o primeiro solo do cristianismo, porque Aparecida não está na Bíblia Sagrada. São Longuinho é o santo que
acha as coisas perdidas. Isso também não está na Bíblia Sagrada. Quebrando todas as estruturas do segundo solo do cristianismo e do primeiro solo. Somente a Bíblia e somente Jesus. Então, quando essas pessoas colocam fé em outros seres e não é Jesus, não faz parte do cristianismo. Terceiro solo. Terceira pilastra do cristianismo. Somente a graça. A graça não está instituída em um CNPJ e não está vinculada com a placa da minha igreja. A graça é o favor imerecido. Eu não merecia, você não merecia, mas na cruz do Calvário, no lugar da Gólgota, aonde Cristo se desencarnou de Jesus e juntamente com Deus tem todo o poder para nos dar o direito da vida eterna no céu. Neste momento, a graça de Deus e de Cristo nos favoreceu. Eu pequei. Minha punição é bem justa. Terias todos os motivos para me condenar. Eu só te peço que te lembres de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Nos favoreceu de uma tal forma que Jesus disse: vou ao Pai, mas vos enviarei o Espírito Santo Consolador. Esse vos guiará em toda a verdade. Então aqui conosco está o Espírito Santo, que faz o nosso coração sentir a presença de Deus e o abraço de Jesus Cristo. Em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Neste momento, a graça não pode se fundir em uma igreja somente, nenhum credo ou nenhuma religião. A graça é o favor. E todos aqueles quais confessar que Jesus é o Filho de Deus e a Bíblia Sagrada é a conduta do cristão, recebe a graça de Deus, que é o favor imerecido. E o quarto, da pilastra do cristianismo, sola fide, significa só a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não vemos, mas cremos. Está na Bíblia Sagrada, essas letras. Os budistas têm fé em Buda. Mesmo que ele não se titulou um filho de Deus, Buda era de uma casa real. E Buda foi conhecer, aos 30 anos de idade, uma vida fora do palácio. Conhecendo esta vida, se privou de se alimentar e de roupas boas. Entendeu a vida como que ela é de verdade, sentou-se embaixo de uma árvore, dizem que é uma figueira, e ficou ali meditando. Entrou em transe, meditação, e recebeu uma divina revelação. E assim virou Buda, chamado por todos, e este agora tem uma grande religião dos budistas, qual venera ele, mesmo sabendo que ele não é o Filho de Deus e também não é Deus, mas trouxe aos budistas esperança e fé. Isso é fé ao budaísmo, ao budismo. Maomé também tem os que têm a fé em Maomé como um grande profeta. Maomé morreu e assim dividiu a sua religião em duas. Uma que o primo de Maomé governa,
os xiitas. Outra, que um amigo, também profeta, de Maomé governa, os mais conservadores. Mesmo sendo uma fé somente em duas religiões. A fé também foi para os muros da lamentação, onde estão os judeus, aguardando a vinda do Messias. Isso é fé, uma vez que não vê e há muitos anos estão aguardando. Fé é algo que nasce no coração e não dá para expressar ou explicar o que é isso. Dentro do cristianismo, esse quarto pilar que é a fé, nós temos fé em Deus, fé em Cristo e fé na graça do Filho de Deus, que está estabelecido em nosso coração. A fé em Jesus Cristo que nos faz entrar no reino da glória de Deus, sabendo que hoje nós morremos, mas estamos debaixo dos braços de Deus e nossa alma estará salva para sempre. 11 aos Hebreus está escrito: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Temos que ter fé, porque a fé remove as montanhas. Palavras de Jesus. E o último pilar, a última pilastra do cristianismo é essa daqui: somente adorar a Deus. Somente glórias a Deus. Isso difunde nas palavras de Jesus, quando ele diz: vos dou 2 mandamentos. 1, amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. E ele não só disse que amar o próximo como a ti mesmo, como ele disse amar o próximo como Jesus amou a humanidade. Como Jesus me amou e como Jesus te amou, assim que temos que amar as pessoas. Então, quando nós pegamos a nossa fé em Deus e dividimos ela em religião, igreja, pessoas, prédios, templos, paróquias, outras divindades, nós quebramos então o 5º ponto do cristianismo, que é somente a Deus. A Deus adorará e somente a Ele servirá. Quando esse irmão está explicando tudo isso sobre as 5 colunas, 5 pilastras do cristianismo, acontece esse barulho na igreja. A pessoa Irmãos, eu não estou ouvindo a confusão. Jesus quer que você saia da água. E você também. Não sai. Não sai daqui. O jovem precisa de você. Saia, porra. Saia. O inferno. O mundo da coisa acabou. Irmãos, eu vou terminar. Nós não... Quando acontece isso, eu não vou julgar, vou deixar que você julgue aí nos comentários. As palavras dessa mulher, ela diz: vou levar todos para o inferno. Por quê? Porque o diabo não quer que você conheça a palavra genuína, o cristianismo nato, o evangelho de Cristo. Estando dentro dessas 5 pilastras, a sustentação da tua fé, dentro dos 2 mandamentos de Jesus Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, você pode dizer
como João Calvino e seus companheiros falaram: eu sou salvo em Cristo Jesus. Se você gostou desse vídeo, deixa nos comentários, compartilha com mais pessoas. Se você entendeu o cristianismo e segue isso piamente, coloque aí para nós ver, responderei as suas perguntas. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo e a do nosso eterno Deus. Amém.